Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor possa nos envolver nesse instante. E é sempre motivo de alegria nos encontrarmos reunidos, movidos pelos mesmos anseios em busca do conhecimento, em busca da paz. E a noite de hoje, o capítulo que é tema para estudo é o 20º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele tem por título Os Trabalhadores da Última Hora. É um capítulo longo. Na anotação do evangelista Mateus, e eu peço licença para ler, esse capítulo se divide em alguns temas. Existem as instruções dos Espíritos, os últimos serão os primeiros, missão dos espíritas e trabalhadores do Senhor. Segue assim: o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e feito com os trabalhadores o ajuste de um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto à 3ª hora, viu estarem outros na praça ociosos, e disse-lhes: ide vós também à minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez junto à 6ª hora, e junto à 9ª, e fez o mesmo. E junto à 10ª hora, tornou a sair, achou outros que lá estavam, e disse: por que estáis aqui vós todo dia ociosos? Responderam-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. E tendo chegado, pois, os que foram na 10ª hora, que seriam às 5 horas da tarde, recebeu cada um o seu dinheiro. E chegando também os que estiveram primeiro, e julgaram que haviam de receber mais, porém estes também receberam um dinheiro cada um. E ao recebê-lo murmuravam contra o pai da família, dizendo: estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu igualaste conosco, que aturamos todo o peso do dia e da calma. Porém ele, respondendo a um deles, lhe disse: amigo, eu não te faço agravo. Não conviestes comigo num dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a este último, tanto quanto a ti. Visto isto, não me é lícito fazer o que eu quero? Acaso o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim os últimos e primeiros receberão, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Este capítulo, ele abrange, ele é envolvido num simbolismo muito grande. Nos dias atuais, se nós adotássemos a conta de empregadores, a postura desse senhor, estaríamos com uma ação trabalhista, porque existe a equiparação salarial. Ninguém observa a postura de cada trabalhador, ninguém sabe como ele se comporta, o que ele produz, a qualidade do seu trabalho, a relação dele para com os seus companheiros de trabalho, a relação dele para com os seus chefes. As pessoas equiparam o salário independentemente do que produz e da qualidade do que faz. Mas aqui, nos reportando aos primórdios da evolução do homem aqui na Terra, muitos foram aqueles trabalhadores das primeiras horas e das incontáveis horas que demandam milhares e milhares de anos. O trabalhador da primeira hora, Jesus,
segundo os relatos que nos são fornecidos pela doutrina espírita, Jesus organizou o nosso planeta materialmente, contribuiu desde os primeiros instantes na adaptação das formas de vida primárias aqui na Terra, desde a criação do homem primitivo ao ser já pensante. Jesus esteve presente, e com ele muitos a quem ele designou tarefas para que dessem uma contribuição para que a humanidade avançasse. Estiveram sempre presentes nas narrativas que encontramos no Velho Testamento. São dezenas e dezenas de criaturas, a conta de profetas, que estiveram no seio do povo hebreu, dando a sua contribuição para que conseguisse sedimentar no coração e na mente daquelas criaturas a ideia de um Deus único, coisa que até então desconheciam. Cada qual tinha lá, estabelecia, cada povo tinha uma adoração, ora pelo sol, pela tempestade, pela chuva, pela lua, adotavam como deuses. E Jesus e o Moisés esteve no seio do povo judeu, e com ele muitos e muitos que contribuíram para que pudéssemos chegar ao advento do Cristo aqui na Terra, que veio não destruir lei alguma, ele veio dar a contribuição e nos trazer o sagrado dever de contribuirmos, cada qual na posição em que se encontra, oferecendo o melhor do seu coração e acordando, porque por muito tempo fomos visitados e não nos encontraram à disposição ou com disposição para o trabalho. Provavelmente estávamos adormecidos, mergulhados nos nossos interesses imediatistas, nas nossas paixões, muitas das vezes doentias. Mesmo a conta de cristãos, por muito e muito tempo caminhamos aqui na Terra a conta de cristãos sem o Cristo. Usávamos o rótulo como se aquilo estabelecesse para o nosso futuro as benesses celestiais. E Jesus nos deixou as lições imorredoras que dizem do nosso dever sagrado, da nossa responsabilidade à conta de irmãos, de estarmos prontos a servir, cada qual na posição em que se encontra. Quando estávamos na prece inicial para a abertura dos trabalhos aqui na casa, foi lida uma mensagem, e nesta mensagem dizia daquilo que nós podemos oferecer aos outros. O Criador não estabeleceu e nem determinou que uma única criatura estaria encarregada da promulgação, da divulgação das obras evangélicas. Não. Cada qual, na posição em que se encontra, sendo grande intelectualmente ou uma criatura de uma cultura um tanto razoável ou pequena, cada um de nós dispõe de recursos para colocarmos um tijolinho na edificação do grande edifício doutrinário. Espiritismo não veio com a proposta de fazer milagres e resolver problemas de ninguém. Ele dá-nos a orientação para aquilo que pode ser feito, como pode ser feito, para que consigamos enfrentar os problemas que a vida nos traz como oportunidades de crescimento, adquirirmos conhecimento, promovermos no nosso coração alterações que até então não tínhamos. A doutrina espírita veio nos ensinar para que aprendamos e para que possamos trabalhar. O trabalho é o promotor da evolução do homem, é uma das leis do Criador. E nós recebemos a conta de espíritas hoje o convite para que nos coloquemos de pronto a oferecer aos nossos irmãos aquilo que estiver ao nosso alcance.
como foi lido na página, na preparação da noite, oferecemos o sorriso, a palavra, a mão amiga, a prece, a recomendação benfazeja. Todos nós dispomos de recursos a contribuirmos com aquele que se encontra em dificuldade. Jamais agirmos com indiferença. A fala dos benfeitores espirituais, ela é direcionada diretamente a nós espíritas, não para aqueles que desconhecem o Evangelho. Aquelas criaturas que desconhecem o Evangelho estão ainda numa fase primária de entendimento, despertando para essas noções. Nós que temos o Evangelho à nossa mão, que temos a orientação dos benfeitores espirituais, nós temos para conosco uma grande responsabilidade. Fazer o bem, procurando ser melhor para os outros e não melhor do que os outros. É o grande desafio. Vivemos uma infinidade de dificuldades, de aflições, que ora outra nos tiram do equilíbrio. Passamos a nutrir de alguma forma descontentamento, não nos revoltamos contra aquilo que a vida nos oferece como oportunidade de elevação, mas nós temos que lutar contra este tipo de sentimento. Extrairmos do nosso coração aquilo que ainda nos mantém presos ao interesse imediatista e passarmos a sentir a paz interior, a sentir que o bem que fizermos a alguém receberemos o melhor, não por uma questão de gratidão ou de comércio, é porque é da lei de Deus nosso Pai que o bem que fizermos a alguém receberemos o melhor. E para tanto, queridos amigos, é um exercício, é uma continuidade. Nós temos que nos esforçar, identificando aquilo que ainda nos torna criaturas rudes, criaturas incompreensivas, que nos falta o sagrado dever de sermos solidários uns para com os outros, para que nos coloquemos à conta de trabalhadores de todas as horas. É o que o mundo necessita. O que é que vive a sociedade nos dias atuais, a não ser a desatenção de um para com o outro? Dentro da própria família, irmãos deixam de conversar com o irmão, familiares ligados pelos laços sagrados da consanguinidade tornam-se inimigos, filhos não vão no sepultamento de pai, irmãs dentro de uma desavença doentia, por falta de quê? De entendimento. O orgulho se aflora, uma palavra é uma agressão, duas palavras é uma inimizade que pode perdurar por séculos na vida do espírito. Então, queridos amigos, o convite que foi lançado há muito tempo nesta parábola de Jesus, que é na verdade um fruto que tem que se remover a casca para que a gente consiga saborear o conteúdo, a polpa do fruto. Trabalhadores da última hora. Imaginemos nós a conta de trabalhadores das últimas horas, no momento que, e se agirmos com retidão, e se fizermos o bem que estiver ao nosso alcance, a promessa é de Jesus que receberemos a nossa paga. Agora imaginemos se os trabalhadores da primeira hora, que já decorridos milhares e milhares de anos, se apresentassem a Deus, questionassem o valor do recebimento deles com aquilo que recebemos da mesma e de igual, em igualdade com os primeiros. Seria algo inadmissível. Deus nosso Pai quer o bem de todos nós. Não existe privilégios na criação. Cada qual caminha dotado do seu livre-arbítrio, com a possibilidade de se conduzir com acerto ou movido por sentimentos contrários ao sentimento de amor,
compromete a sua própria jornada, acumulando débitos que resultam em sofrimento em vidas futuras, como na atualidade, tudo aquilo que trazemos e que não foi fruto do nosso desequilíbrio na presente existência, tem origem num passado nem sempre digno, um passado delituoso e que comprometemos a nossa relação, e a misericórdia de Deus, nosso Pai, nos oferece a oportunidade do reencontro aqui na Terra, para que estabeleçamos agora, fruto com marcas de um grande sofrimento na vida espiritual, para que nos contenhamos, para que sejamos comedidos, usemos da mansuetude. É um desafio, indiscutivelmente. A grande luta do ser não é vencer o seu irmão, o seu suposto inimigo, é vencer a nós mesmos. Temos uma luta muito grande para que consigamos nos equilibrar e agirmos em sintonia com aquilo que Jesus preceituou no seu Evangelho. De capa a capa, não existe um problema que uma criatura humana possa enfrentar na vida que ele não encontre a medicação na fala de Jesus, através daquilo que os apóstolos, os evangelistas deixaram como um legado de amor trazido por ele, o trabalhador da primeira hora e de todas as horas. Disse ele que iria, mas não nos deixaria sós, que nos enviaria um Espírito de verdade, que estaria conosco por muito tempo, por todo sempre, e que faria com que nos lembrássemos daquilo que ele havia nos dito e muito mais. Jesus caminha à nossa frente. Não podemos nos sentir abandonados em instante algum. A doutrina espírita, ela vem com o propósito de lançar luzes sobre todos os pontos que possivelmente que tenham nos mantido presos a dogmas, como que os acontecimentos trágicos da nossa vida tenha sido o castigo de Deus ou a vontade dele estar conosco. Imaginemos o nosso Pai Celestial distribuindo benesses a uns e padecimento aos outros. Onde está a misericórdia? Onde está o amor? Onde está a sabedoria suprema? Não podemos tê-lo como uma criatura que reage como nós reagimos. E a vinda de Jesus tem esse propósito. O Evangelho para nós é um despertador para a nossa alma, para que possamos meditar, estudando, lendo, aprendendo, para que nós tenhamos sabedoria em agirmos em nosso benefício e em benefício de todos aqueles irmãos que caminham ao nosso lado, não por obra do acaso. Estão a nossa presença no nosso quadro de parentela, no nosso ambiente de trabalho, nos encontramos com criaturas com as quais nós podemos permutar conhecimentos, sermos tolerantes, indulgentes para com os erros que eles possam cometer, porque nós cometemos tantos erros e por quantas vezes fomos perdoados sem que alguém pronunciasse uma só palavra criticando o nosso comportamento. Relevam porque já carregam no coração um sentimento maior, o sentimento de compreender de que a criatura se manifesta fruto de uma ignorância temporária, por desconhecer o real caminho que devemos seguir e de que maneira devemos pautar nossa vida. O Evangelho é a luz para a nossa alma. Jesus havia nos dito que brilhe vossa luz. Nós temos que fazê-la brilhar. Recebemos, pelo amor de Deus e pela misericórdia dele, uma centelha de luz dentro do coração. E devemos fazer com que ela brilhe, para que não venhamos a amargar no profundo arrependimento
por uma oportunidade preciosa como a que recebemos hoje, de fazermos parte de uma família, de termos a oportunidade de dedicarmos alguns minutos da nossa vida no estudo daquilo que Ele, a luz que esteve entre nós, nos trouxe. Relembrar passagem por passagem. Este capítulo fala a respeito da missão dos espíritas aqui na Terra, dos trabalhadores do Senhor. E ele não pede para que o seu trabalhador resolva o problema da humanidade. Tudo o que nós sabemos, nós aprendemos com os homens. E como homens e mulheres ensinaremos aqueles a quem Deus confiou a responsabilidade de guiá-los aqui na nossa vida. Então, queridos amigos, o Evangelho, como disse, é a luz para o nosso caminho. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Mesmo aqueles que não fazem parte da lide cristã no mundo, não encontram nada a questionar em tudo aquilo que está inserido dentro do Evangelho. É luz, é amor, é paz, é não caminhar à conta de inimigos e adversários. Muito se fala de que o mundo está perdido e de que a humanidade não tem conserto. Meu bom Deus, nós estamos aqui, graças a Deus, por alguns minutos estudando aquilo que está contido no Evangelho. Milhões de irmãos nossos trabalham para que pudéssemos aqui estar. Quantos são os jovenzinhos que trabalharam o dia inteiro e saíram do seu trabalho sem a refeição e estão nas escolas para manter o equilíbrio do mundo em que nós vivemos. Nunca podemos nos esquecer de que quem conduz esta grande embarcação é Jesus e que Deus é o Criador de todo o universo, vela por cada um dos seus filhos, estabeleceu leis justas, amorosas e, acima de tudo, misericordiosas, compreendendo a nossa fragilidade, renovando incansavelmente as oportunidades da nossa redenção. Todos nós aqui estamos em busca do nosso progresso, em busca da nossa melhoria, procurando cultivar paz, amor, iniciando nas quatro paredes de nossa casa e exportando isso aos nossos contatos, aonde estivermos, dentro do ônibus, na travessia da rua. Nós todos temos a possibilidade de nos colocarmos de maneira gentil e jamais nos esquecermos de que nós temos um passado. Hoje estamos escrevendo uma história, provavelmente relendo as histórias que já escrevemos no passado e que em algum instante nos envergonhamos dela. Lembrando que muitas das vezes aquele coitado que caminha pela rua é um irmão e que nos procura, e muitas das vezes foi os espíritos amigos que nos encaminharam aquela criatura, porque nós temos débitos de amor para com ele. Aquele que bate à nossa porta, muitas das vezes imaginamos que estamos fazendo uma grande caridade por atendê-lo. Talvez estejamos tão somente fazendo o nosso simples dever à conta de irmãos. Todos nós temos débitos de amor um para com o outro. E se a vida nos oferece uma oportunidade de sermos gentis, atenciosos, dedicarmos nem que seja um pensamento voltado ao bem, pedindo a Deus que abençoe aquele irmão para que ele possa despertar em consciência e ganhar um novo rumo à sua vida. O Evangelho é isso. O Evangelho é estudar, aprender e trabalhar. Como disse, o trabalho é o promotor do crescimento de todos os seres no universo.
Foi muito tempo que éramos, na verdade, criaturas que vivíamos do extrativismo, abatiam os animais, fazíamos coisas e a natureza nos fornecia tudo. É tempo de acordar e passarmos também a oferecer algo à própria natureza e aos irmãos que nos cercam, porque nós somos parte da natureza. Queridos amigos, agradeço de coração a vossa paciência em me ouvir e rogo a Deus que abençoe a todos, que assim seja. Que a paz do Mestre Jesus abençoe esta casa e abençoe cada coração nesta noite. Saudamos ao nosso irmão e aos benfeitores aqui. Colocamos com muita alegria este Evangelho que nos traz nosso irmão, tão importante ao esclarecimento, tão importante à nossa jornada, já que Jesus ensina que este planeta Terra é a sua vinha. Somos todos nós, encarnados, os irmãos, desencarnados, que estamos no mundo dos espíritos, seus trabalhadores, todos trabalhadores, até os animais que são sacrificados para que possam alimentar aos homens. Todas as espécies são trabalhadores do Senhor e todos devem, nesta programação, obedecer às leis que regem não só o planeta, mas regem também todo o universo. E como espíritos devem lembrar, queridos irmãos e irmãs, que a vida que lhes é concedida é uma extensão da vida que é aqui na espiritualidade. E portanto, esta vida, este milagre, é concedido para que cada irmão tenha esta responsabilidade em suas mãos. Como trabalhadores do Senhor, devem fazer o melhor ao seu alcance, para viver com base no amor, na caridade, na solidariedade, ter uma existência plena e não uma existência cheia de carências e futilidades, uma existência com base nas leis de Jesus e com base nas leis do Evangelho. Ter uma existência sempre pensando em si, seus familiares e seu próximo, e pensando que é um trabalhador na seara
de Jesus, um trabalhador da última hora. E como todos estão aqui em uma casa espírita e sabem que, como espíritas, o estudo, o trabalho são importantes, o conhecimento, devem seguir a jornada, porque o conhecimento, como diz em todo o Evangelho, ele liberta, ele lhe dá uma visão ampliada da sua vida, ele lhe traz uma paz de espírito muito grande, ele lhe traz uma leveza de espírito e um canal de comunicação com a espiritualidade, com Jesus, e sabe entender melhor as leis divinas, e sabe que o trabalho é muito importante, por menor que seja, o trabalho é importante. E a ociosidade, queridos irmãos, a ociosidade é um caminho muito perigoso, deveras perigoso para um trabalhador, a não ser que esteja este muito doente, acamado, impossibilitado. Mesmo assim, existem muitos exemplos em que mesmo um trabalhador ocioso pode fazer muitas coisas. Portanto, a vinha do Senhor é muito extensa, os campos são muitos, há muito o que fazer. Há muito o que fazer. E se estão todos aqui em um país como este, que há muito o que fazer, muitos necessitados, muitos que pedem pão, que pedem uma conversa, um consolo, então o trabalho é muito extenso. É colocado neste capítulo muitos conselhos e espíritos valorosos. É colocado neste capítulo, como foi mencionado, a paga do trabalhador. Qual seria a paga ao chegar na espiritualidade para o trabalhador? Pensem em suas preces. Qual seria a minha paga? Quando regressar ao mundo dos espíritos, coloquem em uma balança o que fiz de bom, o auxílio que promovi, e coloquem também do outro lado da balança o orgulho e os outros sentimentos menos felizes que promovi, ou que prejudiquei, ou que deixei de fazer. Então, queridos irmãos, que possamos, na vinha do Senhor, promover e plantar sementes produtivas de amor, sementes do bem, sementes de caridade, sementes de solidariedade e prosperidade, para uma jornada sempre iluminada dentro do coração de cada um, para que, ao final, possamos lembrar sempre as palavras de Jesus: meu Pai trabalha e eu também trabalho. Tenho certeza que o nosso Mestre trabalha todos os dias para este planeta progredir sempre,
e assim como todos os planetas, para que Deus tenha orgulho de todos os filhos, de todos nós, seus filhos e trabalhadores desta seara tão extensa, que cada um seja seu pequeno jardineiro, seu pequeno trabalhador, mas o trabalhador feliz e contente, sincero de coração. É o que desejamos a cada irmão, o esforço absoluto de suas forças, lembrando sempre do exemplo do Mestre. É o que desejamos aos irmãos, o esforço contínuo a cada um. Que Jesus os abençoe e ilumine em sua caminhada. Queridos amigos, vamos nesse instante, com muita confiança em Jesus, em Deus nosso Pai, unir os nossos pensamentos, expandir nossas vibrações com muita confiança em Jesus, para que possamos vibrar intensamente pela paz do mundo em que vivemos, por todos os povos que vivem em conflitos, guerras, fratricidas, povos acometidos pelos cataclismos, povos em que a mortalidade, fruto da desnutrição, espanta a todos. Vibrarmos pelo nosso país, envolvendo carinhosamente a todos aqueles que conduzem os destinos da nossa pátria, e que cada um de nós também dê o melhor de si em favor do bem comum. Vibrarmos nesse instante por todo irmão tocado pelo desespero e pela aflição, e tantos outros que atentam contra a sua própria vida, para que nossas vibrações se vertam em bênçãos de luz, despertando no coração destes irmãos a esperança, o bom ânimo, e que possam prosseguir atentando às sábias recomendações de Jesus. Vibremos pela divulgação, vivência dos ensinos do Senhor como norma de conduta. Vibremos por todos os nossos irmãos, acometidos por enfermidades no corpo e na alma, rogando ao grande médico de todas as almas que promova o alívio e que nossas vibrações possam contribuir para minimizar o sofrimento. Vibrando intensamente por todos os lares, por todas as famílias, instituição sistematicamente combatida nos dias de hoje, para que possam ter paz, entendimento, superação naqueles problemas que se apresentam à vida de todos. Vibrarmos intensamente por todas as crianças, trazendo em nossa mente o quadro feliz no instante em que o Senhor pede para que deixe que os pequeninos se aproximem dele. Vibrarmos pelos jovens, pelos adultos, anciões, vibrando intensamente também pelos nossos irmãos que adentraram aos perigosos caminhos das viciações, da violência, da criminalidade. Querido Jesus, que nossas vibrações possam contribuir para que estes irmãos encontrem o lenitivo para suas almas, retornando ao equilíbrio, vencendo as dificuldades que ora enfrentam, e vibrando
muito amor, levando aos nossos irmãos encarcerados, afastados do convívio social, lembrando-nos de suas famílias, de mães que tanto sofrem, esposas, filhos, que possamos adentrar ao ambiente em que estes irmãos se encontram, deixando lá a nossa pequenina contribuição, para que eles possam ser tocados na consciência e regressar um dia ao convívio social, cônscios de suas responsabilidades. Vibrarmos por todos aqueles que não nos aceitam a conta de amigos, por outros tantos que também encontramos dificuldades para acolhê-los em nosso coração. E pedindo permissão a Jesus, nós vibramos intensamente por todos aqueles que aqui se encontram, por todos os irmãos que, impossibilitados de aqui estarem, que recebam do nosso coração o nosso sentimento de amor e de respeito. E finalizando, pedimos humildemente licença para vibrarmos por nós mesmos, recebendo nesse instante as benesses que os benfeitores amigos derramam sobre todos nós como soluções medicamentosas, extraídas da própria natureza e por amor espargida entre todos nós. Agradecemos de coração aos benfeitores amigos que orientaram e que conduzem este trabalho nesta casa. Agradecendo a fala do irmão espiritual que nos trouxe sábias lições, e humildemente rogamos a Jesus, depositando em suas santas mãos a inesquecível prece que ele nos ensinou, rogando a ele que a leve a Deus nosso Pai como notícia da nossa profunda gratidão pelo que somos, por tudo que temos e pelas oportunidades infinitas do agora, do amanhã e de todo sempre, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Que Deus seja louvado. Muita paz a todos.